Quando que foi que tu sentou e falou assim: "Tá, eu quero ganhar a prova"? Porque, spoiler. Olá e muito bem-vindos de volta ao podcast mais quentinho do Brasil. E no episódio de hoje temos um convidado especial. É uma mulher incrível para a área do esporte, eu diria, né? Do triatlon, da corrida. Mas eu acho que o currículo dela não se resume somente a essas conquistas. Ela traz uma história inovadora, uma história incrível. E como vocês já sabem, essa segunda temporada ela tá voltado para contar essas histórias, para motivar vocês, inspirar vocês e mostrar que todo mundo começa por algum lugar, todo mundo tem uma superação, passa por algum obstáculo e se tornam pessoas incríveis e inspiradoras e motivação para outras pessoas. Então, antes dela entrar aqui e começar esse bate-papo com a gente, não esquece de se inscrever, caso esteja no YouTube, caso esteja no Spotify, não esquece de seguir, de adicionar na sua biblioteca nosso podcast, avaliar, deixar comentário, tudo isso importa bastante pra gente continuar trazendo pessoas incríveis e compartilhando esse mundinho juntos, tá bom? Nossa, ela tem um Ai, microfone. amiga, eu tenho. Que Que maravilhosa! beleza! E eu estou aqui com a Ana Laura. Essa é a nossa convidada especial. Para quem não está vendo, está escutando, Ana, conta pra gente um pouquinho sobre você, quem você é, qual que é o seu nome completo, que eu acho que as pessoas só conhecem muito por Ana Runner, inclusive, né? Eu acho que tu sofre da mesma coisa que eu sofro de as Exatamente. pessoas te chamam pelo nome do seu perfil. Mas conta um pouquinho sobre ti, assim, só pra gente introduzir, depois a gente começa o nosso bate-papo. Primeiramente, é uma honra estar falando com você. A gente tá sempre aqui de longe, mas admirando de perto. Você já foi assunto aqui em casa com os meus pais, então realmente é uma honra estar por aqui. Eu sou a Ana Laura, mais conhecida como Ana Runner, e realmente as pessoas não sabem que eu sou a Ana Laura. As pessoas falam Ana Laura, nunca sabem quem eu sou. Eu tenho 25 anos, sou formada em publicidade e propaganda, me formo o ano que vem em educação física, porque eu sempre amei o esporte, eu vi que eu quero muito trabalhar com isso, ensinar as pessoas a fazerem o que eu aprendi a fazer. O triatlon hoje é realmente uma parte do meu trabalho, é minha vida. Eu sempre fui do esporte. Nadei quando era pequena, joguei tênis durante muito tempo, depois eu comecei a correr. Foram 4 anos que eu só corri, aí com a pandemia todo mundo foi fazer triatlon, foi pedalar, eu fui nessa onda também, e foi aí que o triatlon veio na minha vida. É muito difícil falar de Ana Laura e não falar de triatlon hoje em dia, porque realmente é o que move a minha vida, é o meu trabalho. Mas claro que a gente sempre tem a vida fora do triatlon, mas ao mesmo tempo eu escolhi fazer educação física também, então tô mais dentro ainda do triatlon. Ah, mas eu acho que é basicamente isso. Ana, você falou algumas coisas que eu não sabia. Eu imaginava que talvez hoje em dia, sim, você tinha algum pezinho ali na educação física. Eu acho que é um trajeto muito normal, né? Eu vejo de outros amigos nossos que estão muito emergindo dentro dessa área do esporte como atletas. Ter sei lá, um plano B, não sabem ainda se querem ser profissionais, se não querem ser profissionais, então acabam indo para esse lado da educação física, né? Mas agora, publicidade e propaganda, você me pegou? Eu não sabia. O que que te fez vontade de fazer essa primeira faculdade, assim? Aliás, foi assim. Eu sempre fui aquela jovem meio que nunca tive uma coisa que falasse assim: "Nossa, meu sonho é fazer isso". Sim. Então, os meus pais fizeram direito, a minha mãe fez direito e educação física, meu pai fez direito e matemática, Nossa, mas nunca foi uma coisa que eu falei assim: "Ah, eu quero fazer isso, é o meu sonho". E eu sempre vi a educação física como uma coisa muito pequena sim. antes de conhecer o triatlon, e eu acho que isso é uma coisa comum. É. Eu fui fazer direito, na verdade. Eu fiz 6 meses da faculdade de direito. Ah, que legal. Meu colegial inteiro foi pro direito. Fiz cursinho para eu queria passar na USP, aqui em Ribeirão, que tem USP. E eu fiquei 6 meses fazendo cursinho focado em USP.
para passar em direito. No meio desse caminho, em abril de 2018, no cursinho, eu criei o Instagram Ana Runner e Aham. ele foi crescendo muito rápido, foi ganhando muita repercussão. Eu tinha 18 anos, era mulher, Nossa, jovem. que nova, amiga. Exato. E eu acho que isso chamou a atenção da galera da corrida, que normalmente são pessoas mais velhas. É, Hoje em dia que tá o boom da corrida para pessoas mais jovens, hoje em dia que tá entre aspas, modinha da corrida, na minha época não era isso. O Instagram também não era nada do que é hoje. sim. E aí eu fui crescendo muito rápido e no meio do cursinho eu falei, bom, não vou mais prestar USP Direito, eu fui para uma faculdade particular aqui em Ribeirão de Direito. Fiz 6 meses de Direito. Amava, era apaixonada, só que eu via que eu queria trabalhar com algo voltado para o esporte. E nisso o Instagram começou a crescer, eu comecei a participar de provas de corrida, enfim. No começo do ano eu fui para ASICS, eu virei ASICS Front Runner. Que legal. E aí foi uma coisa que foi uma oportunidade na minha vida. E aí eu falei, bom, quero trabalhar com esporte, porém não muito dentro do esporte como a educação física. Vou fazer publicidade para trabalhar com marketing esportivo. Antes o marketing de influência nem era tão o que é hoje, mas eu pensava mais em trabalhar com marcas de esporte, mas não do lado como eu trabalho hoje, sendo criadora de conteúdo, atleta, etc. Mas eu queria estar do outro lado, trabalhando com marcas. E aí eu fui para publicidade e propaganda, me formei em publicidade e propaganda, e o Instagram foi crescendo junto, então eu acho que eu fui casando muito do que eu aprendi do Instagram, eu aprendi na faculdade, mas muito da faculdade eu aprendi na prática com o meu Instagram e conhecendo as agências e É, tudo mais. Me formei em publicidade, fiz alguns estágios em agências de publicidade, mas aqui em Ribeirão ainda é muito pequeno. sim. Mas nunca foi aquela coisa que brilhava os meus olhos. E aí, hoje, eu realmente trabalho com a criação de conteúdo, com a parte de ser atleta. E no meio no último ano da publicidade, eu falei, eu preciso agregar algo a mais no meu Instagram e ter a propriedade e ter credibilidade para falar sobre esporte. E aí foi quando eu comecei a fazer educação física. E hoje eu estou há um ano para me formar. Tenho um mentor por trás, que hoje é o meu treinador, que me ajuda em várias coisas para que eu possa evoluir nesse quesito de ser treinadora. Acho que esse é o resumo da minha vida Ai, que profissional. sim, mas deixa eu perguntar. Primeiramente, uma outra coisa que além da publicidade e propaganda que me pegou, não sabia desse teu, né, background. Uma outra coisa é a tua idade, amiga, você é muito nova. Inclusive, foi pauta minha e do Matheus. Eu falei, você sabe que a Ana é super nova dele? Não, não tem como, porque assim, quem te conhece, isso que eu tô falando nem do perfil, assim, mas quem te conhece pessoalmente, se você tem uma fala, uma propriedade ao falar, uma certa maturidade que eu com 25 anos eu não tinha. Então, você acredita que isso é muito por você estar inserido no meio do esporte, sei lá, desde muito nova, ou isso é muito de já sempre fosse assim, tu sente como uma alma mais velha, mais madura? Como que é isso pra ti, assim? Desde muito nova, eu nunca me encaixei no grupo de amizade, por exemplo, da minha idade. Eu sempre Uhum. fui um passo à frente, assim, questão realmente de não me identificar com algumas coisas que aconteciam e tudo mais. Então, eu sempre tive amizades de pessoas mais velhas. Na corrida, quando eu comecei a correr, eram pessoas também mais velhas. Sim, Então, esse era o meu mundo, esse era o meu meio. sim, Então eu acho que eu fui tendo contato com pessoas mais maduras que me fizeram muito bem para amadurecer. E eu sim. nunca. E eu sempre fui uma pessoa que fiz as coisas muito sozinha, do tipo, viajar sozinha, ter coragem para enfrentar os meus medos e os meus desafios sozinha, tomar as rédeas da minha própria vida, tomar decisões. Tipo, com 13 anos de idade, eu jogava tênis e meu pai surgiu uma oportunidade de emprego perto de Ribeirão, onde eu treinava.
E aí eu falei, a gente vai mudar porque eu quero jogar tênis e eu Vai quero mudar. treinar num lugar melhor. Então, com 13 anos, eu deixei todas as minhas amizades pra trás e a gente mudou de cidade pra eu ficar mais perto de Ribeirão, que era o lugar que tinha um centro de treinamento melhor. Então, eu nunca fui apegada às coisas da minha idade. Eu sempre procurei as coisas melhores pra mim. Eu acho que isso foi me trazendo a maturidade e a pessoa que eu sou hoje. Sim. E você é filha única? Ou Eu você tem. tenho, eu tenho uma irmã mais nova e tenho uma Aham. irmã mais velha por parte do meu pai. Ah, é tudo menina. Ai, que Tudo legal. mulher. Ah, tudo mulher. Amo. O pai enlouquece, né? Ótimo. Que nem Nossa a senhora, Vera. coitado, só o cachorro que é homem aqui em casa. Ah, tinha que ser, né? Ele escolheu, ele fez questão. Tá, vai ser um Exatamente, homem. para não ser o único. Tá, e por que o tênis, primeiro? Por que que tu entrou no mundo do tênis? E por que que você saiu do mundo do tênis? Antes que a gente venha para a corrida e depois triatlon. Eu comecei a jogar tênis quando eu morava numa cidade que tinha um clube que chamava Ituverava Tênis Clube, todo mundo jogava, e aí eu comecei a jogar tênis na onda de todo mundo. E eu sou uma pessoa que quando eu pego pra fazer, eu faço muito direito. Então eu comecei a treinar muito, comecei a jogar tênis, mudei de cidade para poder treinar num lugar melhor. Cheguei a treinar 6 horas por dia, estudar à noite. Tipo, saí da escola e fui estudar numa outra escola à noite e tudo mais, pelo tênis. Só que no meio do tênis, é aquela coisa, você tem que decidir entre o esporte e estudar. E aí eu tive uma decisão na época que eu fui estudar. Só que ao mesmo tempo eu jogava tênis e estudava numa escola melhor, mas eu deixei o tênis um pouco de lado. Aí eu resolvi, uma época eu voltei a treinar mais, aí foi quando eu saí da escola, e aí eu voltei para a escola para voltar a treinar. Só que nesse meio tempo eu tava treinando menos e eu comecei a frequentar a academia. E Hum. foi quando teve uma corrida da track field aqui na frente da minha casa, que eram 6 km, e era uma corrida que o grupo da academia que eu frequentava iria participar. E aí eu fui, corri esses 6 km e passei a frequentar o grupo de corrida. Então, ao mesmo tempo, eu jogava tênis e eu frequentava o grupo de corrida e a academia. E estudava. Então, o tênis, ele passou a ser, tipo, um hobby, e eu estudava e comecei a correr. As minhas amigas, algumas das minhas amigas iam para os Estados Unidos pelo tênis. E essa era uma vontade minha de fazer faculdade nos Estados Unidos pelo tênis. Só que eu comecei a ver que a rotina dos Estados Unidos não era aquela coisa que eu gostaria de fazer. Tipo, eu gosto Sim. da vida saudável, da rotina, e eu não via as minhas amigas fazendo isso. Aí foi quando eu meio que me desencantei do tênis e comecei essa vida na corrida. Só que aí, ao mesmo tempo, eu jogava tênis e corria. Só que eu comecei a ter muita dor no meu quadril por causa do tênis. É isso que E eu ia aí te eu não perguntar. sabia da onde vinha, se era da corrida ou se era do tênis. E aí eu fui deixando um pouco o tênis de lado e comecei a correr. E nesse meio tempo eu fiz minha primeira meia maratona em outubro de 2016. Isso depois de quanto tempo correndo? Um ano correndo, um Ah, ano e tá. meio correndo. Uhum. Eu fiz minha primeira meia e aí no dia depois dessa primeira meia, eu fui jogar tênis, eu fui treinar. E o meu treinador virou pra mim e falou assim: "Bom, primeira e última meia maratona, né? Agora vamos focar no tênis". Depois disso eu nunca mais voltei a jogar tênis. Mas tá, vamos lá. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 16. Nessa época já tinha 16. Então tu não tinha o perfil ainda. Você não era ainda Ana Runner. Eu não era Ana Runner ainda, não tinha nada. Eu Ah, simplesmente amei correr uma meia maratona, a vibe, as aham. pessoas, que é muito diferente do tênis, porque tênis é muito individual, você precisa de outra pessoa, enfim. Então eu meio que me desencantei do tênis, eu me apaixonei pela corrida. Foi minha primeira meia maratona e quando ele falou, vai ser sua primeira e última meia maratona, eu falei, não vai. E aí eu Hum. nunca mais voltei. Tanto é que um dos meus treinadores falou assim: Nossa, Ana, numa semana você estava jogando, eu fui viajar, voltei e você já não estava mais. Então foi Ah, realmente muito de repente. Eu falei: Eu sim. não quero mais isso pra mim. Eu vou voltar, eu vou continuar correndo. E foi aí que a corrida entrou na minha vida e o tênis ficou de lado e eu continuei a correr. E nessa época, assim, quando tu começou, tudo bem que com certeza não o que você tem hoje em dia em questão de performance, mas você já tinha uma certa facilidade, uma certa, tipo, talento pra corrida desde aquela época ou não? Foi uma coisa que tu realmente se dedicou bastante?
Eu acho que sim. Eu joguei tênis desde os 10 anos. Sim. Então, dos 10 aos 15 anos, foram anos jogando tênis, fazendo preparação física, indo Ai, à academia. Então, eu já tinha uma certa, entre aspas, facilidade. sim, Mas, como todo mundo, tenho a dificuldade, tive a dificuldade também ao começar a correr, porque era uma nova modalidade, um novo estímulo para o corpo. sim, Mas eu fiz a minha primeira meia maratona pra acho que 1h54. Mas assim, sofria muito, tive muita dificuldade, sim. só que eu nunca desisti. Então eu sempre mantive a constância, sempre fui treinando, e entendendo que eu evolui gradualmente. E sempre foi o meu primeiro esporte. Então eu nunca fazia corrida e outros esportes. Quando eu foquei na corrida, eu só foquei na corrida. E quando tu diz focou na corrida, nessa época você já sabia: "Tá, eu quero isso pra minha vida", ou ainda foi meio que por muito tempo levado para o hobby? Porque vai chegar o momento que você cria esse perfil. A criação do perfil já era com a ideia de compartilhar muito essa rotina de ser uma menina mais nova, correndo e tal? Como é que foi essa parte, assim? "Ah, eu vou levar a sério", ou de repente virou sério? Eu falo que a corrida ela sempre tem vários significados para todas as pessoas nas diversas fases da vida. Uhum, Então, no começo eu fazia cursinho para prestar o direito, e isso. aí eu acordava 4 horas da manhã, eu ia correr às 5 para poder estar no cursinho às 6, 6h30. Então eu sempre tive essa disciplina e essa rotina, mas nessa época a corrida para mim era para bem-estar, para manter o meu corpo saudável, para manter o meu peso e tudo mais. Então nunca foi para performar. Sempre foi para manter o meu estilo de vida, bem-estar. Quando eu criei o Instagram, o meu pai que me incentivou a criar o Instagram, e ele falou assim: cria seu Instagram para você postar a sua rotina de treinos, é muito legal. E aí um dia, indo na academia, na Bodytech aqui de Ribeirão, eu criei o Instagram, aí tinha um personal que até hoje ele tá aqui comigo, eu falo: "Alexandre, você já já a gente patenteia, sei lá como fala, o Ana Runner e eu te pago uma comissão Ai, porque foi lindo. você que criou". E antes eu tinha um nome, tipo, eu criei o nome um outro nome no dia, no mesmo dia eu cheguei na academia e ele falou: "É Ana Runner", eu falei: "Tá bom, então vai ser Ana Runner". Coloquei Ana Mentira. Runner. E foi desse jeito que tudo começou. E não era pra performance, na verdade nunca foi pra performance, sempre foi por bem-estar. E aí eu comecei a compartilhar minha rotina, a fazer provas de corrida de rua, mas eu nem tinha treinador no começo, era aquela coisa, vou participo do grupo e tá tudo bem. Sim. Nunca foi pra performar. Mas aí eu fui evoluindo, aí eu entrei numa assessoria de corrida e fui treinando, mas nunca naquela coisa, tipo assim, nossa, um dia eu quero correr muito forte, muito rápido. Eu nunca tive, tipo, intenção nenhuma de performar Caraca. muito na corrida. Então, sempre eu corri por amor ao esporte. Meu Instagram foi crescendo realmente nessa coisa da rotina. Amo realmente fazer isso. Comecei a participar das provas. E sempre tava ali, tipo, evoluindo, mas dentro das minhas possibilidades, mas nunca, nossa, gritante, assim, Sim, sabe. sim. Então, mas sempre foi para evoluir, mas não, nossa, como tá agora. E aí eu fiz a minha primeira maratona, minha segunda maratona, e aí foi indo. Cara, isso aí é muito engraçado escutar você falar isso hoje e saber quem você é, sabe? E o espaço que você conquistou. Então, tipo, o quanto o destino brinca, né? Tipo assim, ah, então tá bom, querida, você não vai performar, não é teu foco. E de repente, claro, por causa da tua dedicação, não tem como dizer assim. É que nem eu vejo muito no Matheus, por exemplo. Ele é uma pessoa que se dedica, então não dá pra tirar o mérito da pessoa falando assim, ah, não, é só talento, ou a pessoa nasceu pra isso. Sim, mas Exa existe, se ela tivesse, se você tivesse o talento e não se dedicasse, aquele talento ia morrer, você não ia ter tudo que você tem hoje depois de tantos anos, sabe? exato. Então, e aí tu falou assim: "Ah, eu sempre fui uma pessoa muito determinada", assim. Da onde que vem essa disciplina? O que que te motiva a ter essa porque isso é difícil, principalmente vindo de uma menina, tipo, super nova lá no tênis, por exemplo. Confesso que eu não sei da Hum, onde vem essa disciplina. Os meus pais sempre me incentivaram muito ao esporte que legal. e a fazer o que eu quisesse da minha vida. Então eu nunca fui cobrada 100% a fazer algo que eu não quis. Então eu sempre, segui o que eu quis. E Sim. desde pequena eu sempre fui muito determinada, muito focada. Que Na fofo. escola mesmo, eu mudava de escola para ir atrás da melhor professora de português, porque Caraca, eu gostava sempre, eu sempre gostei
do melhor. Então eu sempre fui atrás de ter as melhores coisas pra mim. Eu realmente, tipo, não tenho, meu pai era atleta, minha mãe era atleta. Não, não, nunca aconteceu isso. Mas eles sempre me apoiaram e estiveram comigo do meu lado. Mas eu sempre fui uma diferente em questão de disciplina, de É, realmente. rotina. Sempre fui muito focada, sempre gostei de me cuidar. Se precisa acordar 4 da manhã, eu vou acordar e vou acordar com um sorriso no rosto. Eu nunca vou estar de mau humor. É muito raro quando eu tô de mau humor quando eu acordo, porque é uma coisa que eu criei na minha vida. Pra mim não é difícil, é uma coisa que faz parte disso tudo. E eu acho que eu fui alimentando isso, é, ao longo dos anos. E agora, provavelmente, eu acho que é o mais. A pergunta que mais recebemos é: quando foi a virada de corrida pro triatlon? Quando, porque assim, a gente sabe que a borboleta natural da evolução de uma corredora Uhum. lesionada. Mas foi o teu caso? E se não foi o teu caso, o que que aconteceu que te levou pro mundo do triatlon? Em 2020, eu ia para Tóquio com a ASICS fazer a maratona de Sim. Tóquio. 10 dias antes foi cancelada e eu fui fazer a maratona de Los Angeles. Hum, Na maratona de Los Angeles, eu estava com a dor no meu quadril, que era uma dor que me acompanhava há muito tempo. Quando eu voltei da maratona de Los Angeles, a pandemia começou, tudo fechou, ninguém podia correr, ninguém podia fazer nada, eu não podia nem ir na nossa. fisioterapia recuperar meu quadril e eu tava machucada. Até que eu aluguei uma bike de spinning para pedalar na sacada, tava todo mundo fazendo isso. Então, eu aluguei uma bike de spinning e ficava na sacada pedalando no spinning. E aí eu fazia aula, meu personal ele dava aula dá aula de spinning Aham. indoor. E aí ele fazia aula online, comecei a fazer aula online, desce, sobe, Ai, bíceps, meu Deus. tríceps e tal, no spinning. Eu E eu amo. passava horas fazendo spinning, passava horas É. fazendo spinning. Até que um dia meu pai virou e falou assim: não dá mais pra você ficar aí, não. Vamos comprar uma bike pra você ir pra rua. Gente, que maravilhoso esse pai. Não, ele é muito. Ele até hoje é meu Ai, maior que incentivador no fofo. esporte. E quando você fez o seu post, na hora ele leu e me mandou. Porque ele Oh. super se identificou, sabe? E Ai, ele que eu me choro. mandou. Não posso falar de assunto de pai que eu choro, que ó, E choro. ele me mandou. Aí, acho que eu chorei junto com meu pai, na verdade. E aí, nós fomos na BC Ciclismo, que hoje é meu patrocinador de bike até hoje. Olha, arrepiada. Comprei uma Speed de R$ 4.000. Fui lá, comprei a bike, uma Cannondale Shimano Claris, 8 velocidades. Comprei um capacete de mountain bike, uma Que fofo. sapatilha. Falei, é agora que eu vou virar. Só que aquela coisa, eu não pensava em virar Sim, triatleta. sim. Eu queria só pedalar porque tava entediante ficar em casa. E aí Tá, eu mas um comecei. adendo. Você já sabia pedalar? Você comprou sapatilha, tipo, tu pedalava já clipada? E aí sim, Ah, tá. eu não tive dificuldade para Entendi. isso, sabe? Eu já Ótimo. pedalei na minha infância, bikezinha normal. Sim, Mas sim. aí eu tenho um amigo aqui, o Everton, que foi a primeira pessoa que pedalou comigo, e ele me ensinou a clipar, tipo, no primeiro dia que eu peguei a bike. Aham. Então, e assim, eu nunca caí pra desclipar, sabe? Sim. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive medo de nada. O É, medo nunca me faz impediu a sentido. fazer nada. Nadar em águas abertas, na primeira vez eu só puf e fui embora. Nossa, Então meu eu nunca sonho. tive esses problemas porque eu nunca tive medo. E aí aprendi a pedalar de sapatilha, comecei a frequentar grupo assim, não podia, né? Então a gente ia Sim. pra rua, ia pra estrada e tal. E aí eu comecei a pedalar e assim, é isso, eu nunca tive medo, então eu não tava nem aí. Eu Sim. só ia, com um mês de pedal, fiz meu primeiro 100 quilômetros. Meu Até tem Deus. um moço que pedala comigo hoje, ele falou assim: Você lembra que eu tava no primeiro 100 quilômetros? Eu olhei pra você, eu falei: Gente, quem que trouxe essa menina pra pedalar? Vai dar um trabalho? Você sobrou pra caramba, né? Eu falei: Ai, nossa, nem me fala. Mentira. Então foi Caraca. assim que eu comecei, tipo, a pedalar. Legal. Comecei a pedalar. Aí em agosto abriram as piscinas, as aulas de natação voltaram. Comecei a treinar natação também. Mas um adendo, tu já pensava que no tá, eu tô virando uma borboleta de Sim, triatlon. os meus amigos faziam triatlon, eu Ah, tinha tá. conhecidos que faziam Entendi. triatlon, e assim, quando eu peguei a bike, falei, bom, só falta nadar, né? Então eu Isso. vou. Mais um Mas pra modelinho. mim era tipo assim, eu aqui e o triatlon Longe. longe, longe.
Mas eu comecei a fazer umas transiçãozinha e tal, e comecei a nadar. Enfim, teve vários fatos nesse meio e tal, que me motivaram mais a fazer o esporte, a fazer o triatlon. E aí, em novembro do mesmo ano que eu comecei a pedalar e nadar, eu fui para São Paulo, fiz um simulado de triatlon, fui fazer lá na EV em São Paulo um simulado de triatlon, tipo, sabe Sprint. quando nem sabia o que eu tava fazendo, né? Direito. Eu me joguei lá na EV, nadei 1.000 metros, pedalei 60 quilômetros e corri 8. Olha, Alguma coisa assim já. era o meio termo. E aí foi assim que foi acontecendo. Tipo, fui entrando nesse meio, aí eu comecei a fazer, tipo, a gostar mais do, Do do triatlo. triatlo. Isso em agosto de 2020. Não, quando é que tu fez a prova? Em Eu, 2000 e... eu fiz um simulado em novembro de 2020. Tá. E aí, tá, fez o simulado e aí você falou, tá, é isso. É isso que eu quero. Gostei. E Ah, só que como tava na pandemia e não tava tendo nada, aham. a gente treinava, Sim. pedalava, corria, não tinha muito o que fazer. Aí eu Sim, comecei a fazer a natação e nadar. As aulas eram online, então, tipo assim, as aulas da faculdade eram online, sim, então foi o que eu resolvi fazer para passar o tempo, sabe? sim. Aí as provas começaram a voltar. Aí em junho de 2021, eu fui Aham. para Brasília, fiz meu primeiro triatlon, foi um olímpico já, nunca fiz sprint, Ah, não? nadei, Ai, nunca amiga, é tão fiz. bom. Eu preciso fazer, eu nunca fiz, você Eu amo. acredita? Nunca fiz. Amiga, eu amo, sério. Eu tô sofrendo tanto pra aumentar É essa coração na distância. boca o tempo inteiro, eu não sei É, se eu são 5 aguento. quilômetros, amiga. Você vai fazer dormir, não tem nem graça, Só mas vai, só vai. E aí eu nadei 1.500, pedalei 40, corri 10, acho que eu fiquei em Mas quinto por que que foi lugar, tão geral. longe, amiga? Não tem Era o como único saber? lugar que tinha. Ah, tá. A pandemia tava voltando, acho que foi uma das primeiras provas. Entendi. Aí eu achei super legal, tipo, nossa, me dei super bem. Aí fui indo na onda da galera e me inscrevendo nas provas. Então, nesse mesmo ano, eu fiz um triatlon na Estrada Velha em. Nossa, nesse mesmo ano eu fiz Brasília, um olímpico. Aí eu fui pra Brotas, eu acho, fiz um que chama Meu Deus. Tri-Rex aqui. Não, fui fazendo tudo. Aí eu fui pra Estrada Velha de Santos e fiz um que era nadava 2.000, pedalava 80, corria 14. Meu Deus. Bom, Aí né? eu Porque daí tu vai fiz. sentindo a vibe do. E aí eu fui, sabe, eu fui Sim, me dando bem, eu nunca tive tanta dificuldade. sim, Então isso me ajudou muito sim. a estar no processo. Só que eu treinava muito também. Eu treinava com a galera que já tinha feito Ironman, com a galera que já estava em ciclo de meio Forte. Ironman. Uhum. Então, tipo, eu só ia junto, eu ia com a Sim, galera e eu ia atrás com a minha bicicleta fazendo força. Isso me ajudou muito a evoluir. Eu ia atrás das pessoas mais fortes. sim, Nunca tive medo, como eu sim. disse 1.000 vezes. Isso foi a melhor coisa da minha vida, foi não ter medo de nada, porque eu ia e foi assim que eu Evoluiu. melhorei. Aí eu fiz um triatlo em Santos e aí abriu as inscrições. Tinha umas vagas remanescentes para o 3 de Floripa em abril de Ah, 2022. Aí eu me inscrevi em Floripa, treinei, fiz o ciclo para Floripa. E aí eu fui bem. E aí foi aonde as coisas começaram a. Aí, tipo hum, assim, aí eu comecei a entender que, calma, acho que estou performando no triatlon, acho uhum. que as coisas estão evoluindo. É o que eu falo, pra mim ainda é tudo muito novo, Sim. foi tudo muito realmente, não de repente, mas mudou. A gente Rápido. tá falando de 2021, a É. gente tá em 2025. Não é tão longe assim, né? Acho que Exato. as pessoas têm a Então, impressão, de novo, talvez pela tua maturidade, as pessoas já acham que você é um pouquinho mais velha, né? Porque você tem essa certa maturidade e pessoas com 25 anos, me desculpa, nos meus 25 anos a gente não tava fazendo triatlon. exato. E aí, sim, a gente olha pra ti e pensa, ah, não, deve estar 10 anos no triatlon, deve estar não sei quanto. Mas, de novo, dedicação, essas questões que tu falou, a disciplina, não ter medo, tipo, não tem tempo ruim de acordar às 4 da manhã, porque tu sabe que faz parte. Mas o que aconteceu em Floripa? Em que posição que tu chegou? O que que foi que virou a chave ali que tu falou, talvez dá para. Floripa, a gente ficava, nossa, será que vem o sub 5? Será que vem o sub 5 no seu primeiro 6.3? Fiz 4 horas e 43, eu acho, no meu Maratona. primeiro 6.3. Ai, caramba. Aí eu fui quinta geral, eu corri para 4,27 os 21 quilômetros, pedalei para 34 de média. Aí foi onde eu falei, bom, quero mais.
Gostei. Gostei de E sofrer. aí, nisso, eu fui treinar com o Brás, o Eduardo Aham. Brás, que é um super treinador, e ele também já tem a mentalidade da performance, então foi muito legal para ele também me ter ali como atleta, assim como foi incrível para mim ter ele como treinador, porque me Sim. ensinou demais, já que ele foi treinador da seleção brasileira, treinava gente forte, então ele sabia como treinar as Sim. pessoas e sabe até hoje. É uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu fui realmente já tendo a visão da performance, já entrando nesse meio, já evoluindo. Aí, depois de Floripa, eu fiz o tampão 3 do Rio, Isso em é, 2021 ainda. 21, Ah, 2021. 21? Jesus, cara. 2022 já. já tá. Só fez o Isso. Floripa aquele ano, só fez Floripa. Não, mas isso, abril de 2022, Floripa. Ah, isso, verdade, verdade. Isso, é. Tá. Aí eu fiz. Aí no meu primeiro Iron, no primeiro Sapão 3, eu peguei a vaga pro Mundial de Você foi? Sapão 3. Aí eu fui pra San Jorge em Ai, que legal. outubro de Aham. 2022. Que Aí legal. eu fiz Rio de Janeiro em junho, fiquei em quinto lugar geral. Meu Deus, amiga. Aí eu fiz 70,3 de São Paulo, fiquei em terceiro lugar geral. Aí tu vai subir. Mas, tipo assim, eu fiquei em terceiro lugar geral e todo mundo, nossa, eu acho que você vai ficar entre as três. Eu acho que você vai ficar entre as três. E eu, gente, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Tipo, Meu Deus, é amiga. tudo, era tudo muito novo. Sabe quando parece que você tá caindo de paraquedas, você não tá sabendo de nada? Eu fiz o Caraca. exame de doping em São Paulo. E aí eu, Aham. tipo assim, gente, eu não sei nem o que que tá O que que é doping? acontecendo. O que que é doping? Pra mim tudo é novo. Até falei Sim, isso pras meninas esses dias. Falar sobre doping pra mim é uma coisa que, tipo assim, nunca eu nem sabia o que que era, sim, sabe? E sim. aí eu fui entendendo e pra mim é tudo muito novo. E eu falo, gente, é muita coisa nova na minha cabeça que eu não tô acostumada. Aí, beleza, subi no pódio, tipo assim, eu, gente, que é isso? E eu sempre admirava as pessoas que subiam no Sim. pódio e ali era eu, né? Então, assim, no meu primeiro ano de triatlon, eu acho que meio que eu não sabia o que estava acontecendo nesse ano de Floripa, Rio, São Paulo e o Mundial. O Mundial eu fiquei em nona geral na minha categoria 18-24. Então foi tudo muito de repente, sabe? Foi Sim. tudo muito, muito assim, acontecendo. Mas eu acho que é a junção de várias coisas. A minha disciplina que eu sempre tive, eu sempre treinei com Uhum. pessoas mais fortes do que eu e eu nunca tive medo de encarar o que estava na minha frente. E Sim. isso me ajudou a evoluir. E aí as coisas começaram a acontecer com a parte do Instagram, começou a crescer mais, meu Sim. público começou a mudar da corrida Triatlon. pro triatlon, só que eu Tá. tava com 23 anos ainda Era também, bem então mais tinha muita coisa nova. para acontecer. Sim. Aí, isso foi 2022. Aí, 2023, surgiu a oportunidade de eu fazer o Ironman, mas isso em março, faltando 2 meses só pro Iron, aí eu fiz. Eu treinei pro Ironman 2 meses, fiz o meu primeiro Ironman em 2023, fiz 10 Sim. horas e 15. Fui super bem na minha maratona, que é a modalidade que eu venho treinando desde 2015. É isso, é tipo, é meio muito rápido o que aconteceu, sabe? Não tem uma Sim. aquela coisa e tal. Ô, amiga, Mas foi tu, isso. assim, quando depois que trocou, né, pro treinador de triatlon e tudo mais, pro Brás, tu já sentou pra ele e falou que você queria realmente, tá, vamos ver isso daqui, deixa eu ver até onde a gente consegue chegar, ou ainda era, não, eu só quero, só tô treinando. Não, não, Já sempre foi, tava, já tinha na minha cabeça que, bom, gostei disso, quero realmente performar e melhorar. sim. E você já Eu sempre brincava tive ali essa com, cabeça. você já brincava ali com os pódios gerais. Quando que foi que tu sentou e falou assim, tá, eu quero ganhar a prova? Porque, spoiler, ela ganhou provas. Pelo amor de Deus. Tá, quando é que foi que tu falou assim, não, agora tá na hora de levar a prova, né? Eu acho que ganhar é muito consequência da minha performance, né? Sim, Então, tipo assim, eu nunca fui pra ganhar a prova, eu sim, sempre fui pra fazer o meu melhor. Quando eu fiz o meu primeiro Ironman em maio, depois da prova, o meu treinador chegou e falou: "Você tem que emagrecer 3 quilos, 3 quilos. Eu tinha que emagrecer pra ir pra Maceió, porque ele queria que eu fosse mais leve pro Ironman de Maceió. tá. Então, Maceió foi a prova que eu me lapidei inteira para ir para Maceió, assim como foi São Paulo ano passado. Sim, Então, assim, ganhar a prova foi consequência, mas eu me lapidei muito para entregar o meu melhor. sim, Então,
eu treinei de maio até agosto, que foi Maceió, muito focada no 70 muito focada na prova, muito focada no 70.3, os treinos específicos para o 70.3. Então isso me ajudou a ganhar e performar. Porque aí depois de Maceió, eu fiz São Paulo, que foi uma prova que só deu zica em setembro de 2023. Fui mal, porque eu tive uma cãibra saindo da água, foi muito ruim. Só que aí depois eu fui fazer Sampan 3 de Buenos Aires. Aí, Buenos Aires, eu fui terceiro lugar geral. Só que eu sempre tive a mentalidade de. Eu sempre tive a mentalidade de eu quero ganhar. Então eu sempre fui muito sangue no olho, sabe? Sim. Tipo, eu não tenho medo de fazer força, eu sempre. Eu consigo levar o meu corpo assim ao máximo, sabe? Sim. E São Paulo, assim, a prova, gente, 70.3, estava lá. Não foi fácil. Não foi assim. Em que momento você já sabia, tipo, o que que passava na tua cabeça durante uma prova dessa? A prova que você levou, uma prova que não era desde o início que você estava ali, né, garantido, não era algo tipo, tô sozinha aqui na frente, não tem ninguém pra competir, não foi disso. Você batalhou até o final pra levar. Como que foi? O que que passava na tua cabeça? Porque, assim, eu acho que a parte que mais eu e outras pessoas, assim, a gente fica, meu Deus, cara, como pode? Cara, não desistir, sabe? Porque eu acho que é muito fácil tua mente começar, tá vendo? Você tá atrás. Ou, ai, tá vendo? Tem alguém mais forte que tu. Desiste, tu não precisa disso, não sei o que. Tipo, como que tu ganha da tua cabeça nesses momentos? Antes do Exemplo 3 São Paulo, teve o outro Ironman, né, de Sim. Floripa. E aí, na verdade, o que aconteceu no Exemplo 3 São Paulo de 2023, eu tive uma cãibra, foi horrível, uma dor terrível, fiquei 15 minutos parada. E Nossa, mesmo assim, eu fiz a melhor corrida da prova. toma. Boa tarde. E, e eu acho que essa dificuldade que eu tive no 70.3 São Paulo deixou minha cabeça forte para as outras provas que eu faria. Aí em 2024 eu fiz 70.3 de Floripa, que eu fui terceiro lugar geral. Aí eu fiz o Ironman em Floripa, que eu fui vice-campeã amadora, com a melhor maratona feminina da prova. Quanto tempo de maratona? Fala pro povo. 3 horas e 11. Depois de tudo isso de bike. Ai, Cara, isso é surreal. é muito Surreal. bom. É muito bom. Aí eu fiz, eu amo. Só que aí depois do Ironman de Floripa, eu me inscrevi no Ironman da Flórida em novembro. Hum, Então o foco do meu segundo semestre era Flórida e não São Paulo. Então eu tava treinando pro Ironman e fiz sim, São Paulo. Não, lógico, eu queria performar e eu queria estar ali, mas sim. a hora que eu vi as possibilidades de ganhar, lógico, eu falei, bom, eu vou ganhar. Aí A São mentalidade. Paulo foi uma prova que me desafiou demais, porque eu fiquei muito para trás das meninas, então elas nadaram melhor que eu, elas pedalaram melhor do que eu. E a hora que eu saí para correr, eu tava 12 minutos atrás da Desesperada. primeira colocada. E eu tinha na minha cabeça que eu queria correr para 4:06. E quando eu Gente, ponho uma meu coisa na Deus. minha cabeça, e Meu quando eu Deus, ponho uma coisa na minha 406. cabeça, eu faço assim, eu consigo focar e fazer. Então Sério? eu sou Mesmo com as muito vozes da disciplinada cabeça? nisso. É o que eu falo, nossa cabeça manda no corpo, É, né? então, mas tu não tem umas vozinhas que começam, ai, amiga, não, 4 e 6 não tá doendo, não sei o quê. Tipo, cara, é que minhas vozes da cabeça, elas são muito fortes. Acho que da maioria das pessoas, por isso que vocês são quem vocês são. Mas, tipo, não entra um pouco? Como é que tu silencia essas vozes, amiga? Eu faço terapia desde a minha primeira maratona. Toma. A minha terapeuta, eu tive duas terapeutas, eu tenho uma agora e uma antes, que me ensinou muito sobre ansiedade, tolerar o desconforto, mudar o Caraca. ambiente. E a minha nova terapeuta me ensinou muito a confiar em mim. Hoje eu trabalho muito a minha cabeça para fazer o que eu faço. Então, muito do que eu faço é minha cabeça, e não meu corpo. Lógico, é os dois, mas mais minha cabeça. E hoje, por exemplo, o meu treinador, ele trabalha a minha cabeça como se fosse a quarta Sim, modalidade, vamos supor, sim. a quinta modalidade. Em São Paulo, eu falei que eu queria correr para 4:06, eu pus na minha cabeça que eu ia correr para 4:06 e eu corri para 4:06. E independente se eu tava 12 minutos, se eu tava a 7, se eu tava a 15, era aquilo que eu queria fazer. E a consequência dessa meia maratona poderia ser qualquer consequência. Claro. E eu saí, todo mundo falando que eu tava a 12 minutos, eu falei, ferrou. Eu falei, e agora? Tipo, O eu que que eu falei, mas faço com isso? aí eu falava, mas gente, eu quero ganhar essa prova. Eu Aham. falei que eu queria ganhar São Paulo, meu sonho é ganhar São Paulo, é a minha oportunidade de ganhar São Paulo. É. Eu preciso ganhar essa prova. E eu saí para correr para 4:06 e eu fui até o final. E o Belarmino e o Léo Prado, que foram duas pessoas que me ajudaram muito nessa prova, Claro.
que estavam ali comigo o tempo inteiro, e eu falava: "Eu vou ganhar a prova, sempre vai doer, sempre a gente é muito melhor realmente eu parar e falar: 'Ai, que delícia, vou caminhar agora'". É, Mas a minha tristeza em desistir ia ser muito maior, a dor de desistir ia ser muito maior do que a dor que eu estava tolerando ali. Então ótimo. em nenhum momento eu deixei me abalar pela dor, pelo que eu estava sentindo. Só que, lógico, eu não estava sendo inconsequente, eu já treinei pra isso, eu já tinha feito o Sim. meio Iron de Floripa pra 404, então eu já sabia o que ia acontecer. E aí eu coloquei na minha cabeça e fui do começo ao fim. Tanto é que o meu treinador hoje é o Ronaldo Espadoto, o Ronaldo Fonseca, que é do Espadoto, e naquela época ele não era meu treinador. E ele vibrava comigo ali em São Paulo e hoje ele fala pra mim: "Ana, me chamou muito a atenção, você estava com sangue no olho pra realmente Vou fazer buscar. aquela prova ser sua". E É. foi assim que eu consegui ganhar São Paulo e tirar 12 minutos, acho mais ou menos, da primeira colocada. Porque eu sabia que eu sei que a minha corrida é o melhor que eu tenho Sim. hoje e eu estava muito confiante, eu não poderia deixar escapar a oportunidade de ganhar São Paulo, que é uma super prova. É, e olha que assim, tu tinha, pra quem não conhece, assim, 12 minutos é muita coisa para recuperar, né? Mas, assim, amiga, tua confiança, você podia botar dentro de umas cápsulas e vender, tá? Porque, cara, é muito difícil você confiar tanto em você. Tudo bem, que nem tu falou, eu já treinei pra isso e tudo mais, mas, cara, beleza. Força física, né? A parte física é treinável, mas a parte da cabeça é que nem tu falou, é uma quarta modalidade que as pessoas esquecem o quanto ela importa. Porque se tu sai pra uma prova, sai da bike, pra correr 12 minutos e você não tá bem da cabeça, tu ia falar, tá, gente, já era, tu jogar a toalha Desiste. e desiste, né? Mas é. E é muito importante, eu sempre falo, as pessoas têm que trabalhar a cabeça. É. E foi com a minha cabeça que eu fiz o Ironman da Flórida também, que foi um mês e 3 dias depois do Zebon 3 São Paulo. Na Flórida eu fui terceiro lugar geral, peguei minha vaga de Kona no Mundial. Fiz a melhor maratona da prova de novo, eu acho. Fiz a melhor maratona da prova Ok. de novo. Impossível. E eu tinha acabado de passar por vários problemas pessoais 3 semanas antes da prova. Mudei de treinador 3 semanas antes da Meu prova. Deus. Tinha tudo pra eu desistir da prova, tinha tudo pra eu me deixar abalar, tinha tudo pra eu não ter forças para entregar a prova. Mas tudo que eu passei me deu forças para entregar a prova e eu estava muito confiante de que eu tinha forças para fazer aquilo. E Caraca, foi assim, semana retrasada também na meia maratona que eu fiz para 1 hora e 23 e pouquinho, que foi 3:59 de pace. tá louco. No, eu, o meu treinador me treinou para acreditar que eu era capaz. Então ele falou para mim: "Você é capaz de Sim. fazer isso que eu tô te propondo". Nem eu falei: "Não é possível que eu vou fazer isso". E ele acreditou muito em mim. No meio da prova eu senti muita dor na perna, eu parei por 10 segundos, eu achei que eu ia desistir, o meu pace caiu. Só que a minha cabeça em pouco tempo ela consegue pensar: "Já passei por coisa pior". A dor de eu vou ficar muito triste se eu desistir aqui e não bater meu RP hoje. Então eu prefiro sentir essa dor por mais 11 quilômetros do que Existe. sentir a dor do arrependimento de ter desistido, de não ter feito mais força durante o resto da minha vida. E é Sim. nisso que eu me sustento. Nossa. Eu vou fazer força até o final, eu vou me dedicar até o final e eu sei que eu sou capaz porque eu treinei para isso. É nisso que eu fico pensando em todas as minhas provas, em todos os momentos. Hum, E hoje a gente fala, tipo, a cabeça realmente manda no corpo e eu total. trabalho isso hoje junto com as minhas outras modalidades. Nossa, amiga, maravilhoso. Ó, maravilhoso. Eu queria, se você começar a vender, você me avisa, tá? A gente faz um cupom, porque, cara, eu acho que a parte mais difícil é a cabeça. E eu vejo assim, eu gosto de analisar, eu não tenho nada a ver com psicologia, mas eu amo analisar as pessoas. E eu analiso muito, assim, convivendo com outras pessoas que também têm certo performance. Claro, não é foco, mas é consequência. Eu vejo que é bem isso. Não tem medo. Tem uma determinação, uma disciplina cara, que eu não sei nem como. E a cabeça é boa, sabe? Tipo assim, talvez nem tanto para as outras coisas, assim, que alguns que eu conheço não são tão boas para outras coisas, mas, cara, pro esporte, pra essa questão da dor que nem tu falou, porque
tá doendo pra todo mundo, né. Mas eu vejo, assim, que a pessoa vai e eu fico: "Ai gente, quando começa a doer eu já desisto, não quero", sabe, tipo, eu acho que é muito difícil É, a eu acho que é gente. isso. Eu acho que o Vinhal até fez um reel sobre isso. Eu acho que é a Sim. capacidade de você tolerar a dor que te faz chegar ali na frente. Exatamente, exatamente. Cara, isso é muito massa. Obviamente, eu ia falar que os títulos dela, né? Mas ela já mesmo já deu todo o histórico aí das provas maravilhosas que ela já fez. E inspiração para muitas pessoas. E, querendo ou não, inspiração para muitas mulheres. Eu acho que isso é uma coisa que eu amo, né? A nossa comunidade das mulheres. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você, que já é um nome reconhecido por tantas mulheres. Mas uma coisa que eu queria tocar no assunto, e se você não quiser falar a respeito, não precisamos falar, mas é sobre um post que sempre ficou muito na minha cabeça, que era o post do peso. Eu acho que muitas pessoas, inclusive, provavelmente chegam no teu perfil, chegaram pro teu perfil nessa época também, porque é uma cobrança tão grande pela estética feminina, e eu lembro no teu post que tu fala, eu sentei no avião, eu falei de onde que eu tava vindo, e a mulher falou, tipo, nossa, mas você não tem corpo de mulher, tipo, o que que é, quer dizer, corpo de atleta, o que que é um corpo de atleta, sabe? E acho que esses dias tu comentou de novo sobre essa questão, e eu queria entender, tipo, como é isso pra ti? Porque assim, que nem tu falou no post, não é alguma coisa, quer dizer, é uma coisa que é chato, sabe? Tipo, como assim? O que que é um corpo de atleta, sabe? E se você ainda sente muito esse julgamento, essa cobrança, ou como que é, pelo menos da onde você convive, assim? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem bastante mulher que vai se inspirar nisso, né? Porque a gente é muito cobrado por isso, né? Não, nem sendo atleta, tá? Nem sendo atleta. Exato. Eu nunca fui uma pessoa magérrima, eu sempre tive um corpo mais. Tipo, minha genética é quadril largo, coxa grossa, isso sempre vai ser. Então, nunca fui magérrima. Eu já escutei alguém falar como você corre com essas coxas. A questão do avião, tipo, nossa, mas você nem tem corpo de atleta. Nossa, você tem coxa grossa, como você corre assim, enfim. É uma coisa que. Não é uma coisa. Eu não posso falar que é uma coisa que me incomoda. Não é uma coisa que me incomoda, que me impede de fazer qualquer outra coisa. Mas é que é difícil explicar. As pessoas têm na cabeça aquela imagem daquele atleta corredor magérrimo, daquela galera de maratona, com a perninha Exato. fina e tudo mais. E hoje o padrão mudou. Hoje as coisas mudaram. Então as pessoas que sabem mais, elas entendem também que isso mudou. Sim, Mas eu gosto de falar sobre isso porque eu sei que tem muita gente que deixa de começar a correr porque acha que não tem o porte para a corrida, que não tem o corpo perfeito para a corrida. Quando eu fiz a minha maratona semana passada para 3:59, isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Porque as sim, pessoas viram que eu realmente não tenho, entre aspas, o padrão de corredora que as pessoas têm na cabeça é magra e tal. exato. As minhas coxas são grossas. E não foi isso que me impediu de fazer a prova que eu fiz na semana passada. E o que eu faço para trazer o meu corpo ao meu favor? Eu sempre fiz muita musculação, muito fortalecimento, fisioterapia, eu treino direito, eu tenho bons treinadores, eu tenho bons treinos. E isso me trouxe a evolução. Isso me fez evoluir. Só que aí tem um ponto que as pessoas não entendem, porque uma vez eu falei sobre emagrecimento. Meu primeiro ar eu fiz com quase 67 quilos e eu emagreci para fazer para Maratona. fazer Maceió. Mas aí o que as pessoas não entendem é, lógico, para mim, que busco a performance, se eu for um pouco mais leve, isso me ajuda a correr mais rápido. Mas o que eu sempre deixo claro é, o peso nunca me impediu de correr e nunca foi uma coisa que me deixou não ter performance. Eu fiz uma meia maratona, eu fiz uma maratona no Iron para 3 horas e 24 com 67 quilos, 5 quilos a mais do que é o meu peso de prova. Só que eu cheguei em Floripa, em São Paulo, e corri para 4:06 com 62, 63 quilos. Sim. Então, tipo assim, o que eu falo sim sobre perda de peso e que como isso me beneficia em alguns momentos, mas eu também não posso perder muito peso. E mesmo eu perdendo peso, eu nunca Claro. vou ter as pernas magérrimas, eu sempre vou ter muito volume de quadril, muito volume de coxa. Então, o que eu deixo muito claro é, eu tive sim que perder peso, os meus treinadores me orientam a chegar num peso ideal para a prova, só que o meu peso e meu biotipo nunca foram algo que me impediu. Realmente, as minhas fotos do primeiro Iron são muito diferentes do meu segundo Ironman. Eu realmente emagreci, mudou o meu corpo, mas nunca me impediu de fazer. Então, Exato. eu sempre trago isso à tona porque isso sempre volta nos comentários. Nossa, Ah, mesmo sim. com as coxas grossas, você corre e tal. E assim, é o meu biotipo, é a minha genética. Isso nunca me impediu de fazer nada. E eu sempre trabalhei a favor para fortalecer o meu corpo e deixar ele forte.
Mas tu já sentiu, tipo assim, nem pensando em questão só de performance, mas como uma mulher na sociedade. Eita! Como uma mulher na sociedade, o que que te faz não escutar? Porque assim, eu acho que não é fácil o tempo inteiro, o nosso corpo está sempre em julgamento. Você, como uma pessoa pública, não só por causa do esporte, mas por causa do perfil também, como que tu faz e para isso não te abalar, sabe? Para isso não te desestruturar em nada. Não que deveria, não tô falando que deve, mas é porque é o que acontece. Então, como que você lida com isso, sabe? Como uma mulher para não escutar e não entrar na tua cabeça, sabe? Até porque, de novo, as pessoas não sabem o que que é melhor pra ti, além de você e teu treinador, sabe? Então, Exato. tipo, como que tu trabalha isso no dia a dia pra isso não, cara, foda-se o que as pessoas estão falando sobre o meu corpo, eu sei o que que eu preciso fazer, sabe? Eu sempre fui diferente das minhas amigas. Elas sempre eram mais magras, eu sempre era a pessoa destoada da turma, sempre gordinha. Então, quando eu era pequena, sempre foi uma coisa que me incomodou muito e eu sempre me sentia mal, incomodada. Eu sempre era a maior da turma e isso às vezes me incomodava, sabe? Então, sempre me comparei muito e nessa época era uma coisa que me incomodava. Eu acho que com o esporte nos traz uma confiança na gente muito grande. E a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. Então, o esporte me trouxe confiança na pessoa que eu sou. E foi assim que eu comecei a deixar de lado, foi assim que eu deixei de parar de me importar com o que as pessoas estavam falando. Lógico que às vezes a gente chega na academia, aí vê as pessoas lá todas trabalhadas na fitness, aí você fala, nossa, né? Às vezes a gente ainda tem essa coisa de se incomodar, de querer mudar alguma coisa, mas o esporte me trouxe uma confiança na Sim. pessoa que eu sou, do jeito que eu sou. E eu não me importo se alguém falar alguma coisa, sabe? Então, assim, os meus resultados mostram que o meu corpo Claro. tá ótimo pra performar. E Sim. aí, tipo, e mostra que o nosso corpo pode sim evoluir pra melhor, que a gente pode treinar e melhorar. Depende de você, da disciplina, da sua rotina. Então, assim, eu confesso que não é uma coisa que me atrapalhou e me incomodou, porque eu entendi que esse é o meu corpo, é a pessoa que eu sou, nunca vai mudar. Eu posso fazer jejum intermitente. Eu já tive episódios de compulsão alimentar, de tirar o carboidrato porque eu queria para emagrecer, eu engordei. Então, eu passei a entender que é isso que eu sou, eu tenho que comer para ter energia e tenho fases também de engorda, emagrece, isso é normal. Mas eu passei a também, tipo, ai, nem quero discutir sobre. Ah, você acha que meu corpo não é bom de atleta? Ah, então Sim. tá bom. Às vezes Sim. a gente não tem que explicar muito. Mas eu acho Mas não é uma coisa que me incomoda, sabe? Eu acho que falou é muito real. Tipo, eu falei sobre isso esses tempos, tipo assim, depois que eu entrei no esporte e eu comecei a ver, que nem tu falou, essa autoconfiança que o esporte dá, de saber que, tipo, tá, eu não tô mais olhando para o meu corpo no espelho. Eu quero saber se ela tá conseguindo correr rápido, se ela tá conseguindo nadar, se ela tá conseguindo dar conta dos treinos. E, tipo assim, quantas horas tu treina por dia, mais ou menos, Ana? De 2 a 2 horas e meia. Depende do ciclo, né? Sim, Agora. claro. Então, tipo assim, se tu não se alimentar, tu não vai ter energia pra conseguir fazer esses treinos. E treinos fortes, enfim, Exato. sabe? Tipo, então chega um momento, quando você tá no esporte, que eu acho que você se olha e fala, cara, quer saber? Desde que eu tô bem, não lesionada, porque também tem isso. Treinando bem forte e tal, o que eu ver no espelho, sabe? Tipo, não ligo tanto. Eu acho que eu nunca liguei É isso. tão menos para o meu olhar, a parte física, assim, de tipo estética. É isso, no final do ano, por exemplo, eu tava foco bumbum na nuca, né? Porque eu não tava tendo prova. Ah, amiga, ganhei uma dor no meu quadríceps que Ai, só por Jesus, agora tá saindo. Mas eu quis ficar agachando, faz elevação pélvica, sumô, pega peso, blá blá blá. Não dá certo. Ai, quero ficar com minhas costas, meu acessório. Durou um tempo, não dura mais. Agora é foco na performance e esquece isso. olha Nem só. olha mais. Eu quero o braço que vai É, fazer eu nadar mais rápido, eu quero a perna que vai isso. fazer eu correr mais rápido. E se eu precisar ficar com pochetinha, porque isso vai me fazer não ter lesão, tamo ficando. É isso, exatamente. Amiga maravilhosa. Deixa eu fazer, antes da gente falar, sei lá, conselho, é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente, de novo, pensando nas meninas que estão começando, deixa eu fazer as perguntas que a galera Isso. botou na caixinha, tá? Primeiramente, como que tu lida com comparação? Essa pergunta é como é que tu lida com a comparação? Porque, querendo ou não, deve rolar muito isso, você sendo quem você é, sabe? Com as outras meninas. Ou às vezes não. Terapia.
Terapia? Amiga, Eu passa o contato não. do seu terapeuta. Vários minutos Eu, dele. eu aprendi muito a pensar em mim e não me comparar. Então, me perguntaram assim, lá no Tapão 3 de São Paulo: Ah, você tá vendo essas adversárias, tal? Eu falei: Não, eu tô olhando pra mim e se eu fizer o meu melhor, eu vou ficar muito feliz. Então, assim, eu não me comparo. Né? Eu não. Eu Não cheguei entra num nem ponto. querer. Eu cheguei num ponto da minha vida que nada me incomoda, nada me tira do sério. E eu Amiga. aprendi que. E eu aprendi que essa sou eu, o que eu puder. E é aquela coisa, nós somos indivíduos, cada um é uma coisa muito individual. O que eu faço, a outra não faz, o meu histórico não é da outra. E assim por diante. Então não tem como eu me comparar com a vida do outro, com a vida do outro, com a performance do outro. O que eu puder pra fazer pra melhorar a minha performance e estar bem com isso, tá ok. Então, É. tipo, eu não me comparo com como estar a outra, se a outra tá fazendo isso ou tá fazendo aquilo. Eu aprendi isso na terapia. Amiga, essa terapeuta, olha, espero que esteja ganhando bem, porque É imagina. maravilhosa. Ela é É, maravilhosa. boa pergunta também. Como é que tu concilia teus treinos com a vida e teu trabalho? Pois é, e teu trabalho? Tu tem vontade de ser profissional, amiga? Ninguém fez. Tenho, quem sabe o ano que vem posso ir pro profissional, mas eu sinto que é mais. Eu ainda tenho que trabalhar na terapia, porque talvez é mais uma pressão dessa mudança que tá acontecendo no É. Brasil do que uma vontade própria. Então eu ainda Hum, preciso entender se realmente é uma vontade minha ou, tipo, eu quero mais ser treinadora do que ser uma atleta profissional, sabe? ótimo. Então eu preciso entender o que eu realmente quero pra minha vida. E E como eu como é que você. lido. Hoje meu trabalho é o Instagram, tenho horários flexíveis para treinar, mas assim como eu me dedico ao esporte, eu me dedico ao meu trabalho e eu não sou uma pessoa bitolada, então eu tenho os meus momentos com a minha família, com os meus amigos, com o meu namorado. Tipo, domingo a gente vai no jogo do Palmeiras, 6:30 da tarde, e tipo assim, e tá tudo bem, sabe? Então, tipo, eu já fui muito bitolada, já me fez muito mal, já me fez me distanciar de muita gente, e hoje eu entendo que na hora de treinar, eu tô treinando. Na hora que eu tenho que comer direito, tô comendo direito. Na hora que eu posso jacar, eu tô jacando. E eu concilio tudo. Por isso que eu acordo cedo pra eu poder treinar, pra eu poder estudar, pra eu poder ficar com meu namorado, pra eu poder ficar com a minha família, pra eu poder andar com meu Sim. cachorro, pra eu Eu poder acho que as trabalhar, pra eu pessoas. poder criar minhas coisas. Então é rotina. As pessoas não entendem muito também que. Oh, peraí. Stop tudo. Ah, tá. Passou? Alguém tava te ligando, não Voltou? tava? É, tá. Tá. As pessoas não entendem também que a gente não acorda cedo só porque a gente quer. A gente também acorda cedo porque isso permite que a gente termine os treinos mais cedo pra gente poder fazer Exato. as outras coisas. Exatamente. Qual que é. Ah, não, bom, eu acho que você vai responder terapia de novo, né? Eu acho que o resumo da ópera, gente, é terapia. Mas qual que é a preparação mental pra treinos pesados e dias de prova? Terapia. Eu faço terapia realmente pra. Mas é que a terapia é uma não é uma consequência, mas é aquela coisa de. Eu aprendi a não ter medo. Eu aprendi a fazer força. Eu aprendi a respeitar as zonas de treino. Então hoje eu tive um treino super pesado de bike. E eu tava ali fazendo força enquanto eu tinha que fazer força, recuperando enquanto eu tinha que recuperar. Então, tipo. Eu sei muito bem como eu tô treinando, eu sei muito bem que eu estou treinada e isso me traz confiança pra fazer treinos fortes, provas fortes. Então hoje, por exemplo, eu nem fico mais ansiosa por uma prova, sabe? Porque eu sei que eu fiz o que eu podia fazer pra chegar ali e vai ser consequência do dia, de como eu tô. Tu acha que isso é mais, tipo, experiência de tempo mesmo, né? De, tipo, erro e acerto, assim, uma coisa. Experiência. Eu acho que Experiência. Eu sempre sim. falo, é experiência. Você tem que saber como seu corpo reage, como é a prova, o que você vai passar. E experiência te traz essa forma de lidar com as coisas. Qual foi a maior barreira mental? Isso é bom, porque você já se mostrou uma pessoa bem boa mental. Mas qual foi a maior barreira que você teve que vencer para chegar onde você chegou hoje? Porque medo tu já não tinha. Determinação já também já tava no bolso. O que que você teve que se superar para conseguir destravar e chegar hoje onde tu tá? Consegue, tá? Não? Eu acho que, tirando as partes das dores, que é uma coisa Não ceder pra dor, né? concreta, Aham. mas uma coisa abstrata é, os meus amigos estão todos se formando na faculdade, e tendo trabalhos que hoje são trabalhos, está trabalhando no escritório, está trabalhando no consultório, e eu acho que a maior barreira que eu tive que enfrentar é, eu vou fazer um negócio diferente, minha avó vai perguntar se eu tô ganhando dinheiro com isso e se eu vou sempre fazer isso da minha vida, mas eu vou
continuar sustentando o meu propósito de vida, o que eu tenho em mente para chegar até o dia de hoje. Então, eu já passei muito perrengue no trabalho que eu faço hoje para estar onde eu estou hoje. Então, eu tive que persistir e acreditar que ia dar certo, entender que eu optei por fazer algo diferente, que agora tá crescendo, mas antes era diferente, e ter coragem para enfrentar essa coisa nova que é a criação de conteúdo, marketing de Sim. influência e tudo mais. Ai, maravilhosa. Amiga, e assim, pra gente finalizar, o que seria um conselho que você daria pra você mais nova, pensando nas meninas que te acompanham, nas que te acompanham, que torcem por ti, que inspiram tanto em ti, seguem, sabe? O que que você daria de conselho? Tipo, um dos melhores conselhos que você já recebeu que você leva pra sua vida. Eu vou ter que usar sua trend que você fez hoje para fazer uma minha também, tá? Deve. Eu amo esse trem. Olha, um conselho, e é aquela coisa, não é uma coisa que eu errei, mas é uma coisa que eu fiz. Eu acho que um dos meus maiores conselhos, realmente, é não ter medo de fazer uma coisa nova, de enfrentar os desafios, porque o medo nos impede de fazer coisas incríveis na vida, sabe? Então, eu nunca tive medo, eu sempre enfrentei os meus desafios, sempre tive coragem de mudar a rota. Eu mudei tantas vezes a minha rota Nossa, para amiga, chegar onde sim. eu tô hoje. E se eu precisar mudar a rota de novo, eu vou mudar, porque eu sei que Deus preparou todas as coisas mais maravilhosas nessa vida pra gente. Então, não tenha medo de encarar os novos desafios. Uma coisa, quero começar no triatlon, faça aula de técnica de natação. Tenha uma potência na sua bike, respeite as zonas de treino, treina direitinho. Acho que essas são as coisas mais concretas. Mas Isso. as coisas da cabeça, não tenha medo, vá devagar, as coisas vão acontecendo com o tempo. E não. Eu acho que não se compare. Eu acho que quando eu comecei no Instagram, tudo era mato. Então eu não tinha essa coisa de estou fazendo uma maratona porque a fulana tá fazendo. Ou virei triatleta porque tá todo mundo virando. Vou fazer um Ironman porque tá todo mundo fazendo. Não foi assim comigo. Eu sempre corri por amor antes de ter o Instagram, antes de ver as pessoas no Instagram. Então não se compare com os resultados. E é o que eu falei. Minha última meia maratona, nossa, deu uma repercussão muito grande da minha evolução. Que realmente as pessoas ficam de cara, tal. Porque tem gente que me viu na corrida, toda por hobby, e agora performando. Cara, são 10 anos correndo. São 13 anos, 14 anos da minha vida indo na academia, fazendo musculação, treinando, jogando tênis. Então, tipo assim, muitos anos trabalhando na minha cabeça. Então, não se comparem. Não tem como comparar, porque cada um tá vivendo uma coisa diferente. Então, acho que esse é o meu maior conselho. Não se compare, não tenha medo. Começa a fazer aula de natação de técnica no seu primeiro dia de natação, porque eu tô voltando a fazer aula de técnica. E respeita as zonas de treino. Acho que é tudo isso. Maravilhosa. Nossa, essa de técnica de natação a não ser que você nade desde pequenininha e você nunca parou. Exatamente. Agora, se você começou a fazer, você tem que fazer aula de Ai, técnica. que assim, coitado. Amiga, eu quero te agradecer. Que papo Eu gostoso. amei. Eu ficaria muito mais tempo aqui com você. Calma, vamos tirar uma foto já. Gravando. Calma, eu não vou te desligar ainda, esperar, mas de Tá, qualquer forma. calma aí. Ai, que linda. Amiga, eu ficaria muito tempo aqui conversando contigo. Eu quero Ai, que eu você também. realmente saiba. Eu acho que você já sabe, mas é sempre bom reforçar que pros dias mais difíceis que, cara, você é uma inspiração para muitas pessoas, tá? Não é nem a questão do performance em si, mas é de ter alguém tão pessoa como a gente, sabe? Você não é uma pessoa distante, você é uma pessoa que compartilha, que você abre o teu câmera, fala com a câmera, fala do teu dia a dia, dos teus treinos. Eu sinto que você consegue trazer um pouco mais a realidade de como é o dia a dia de uma pessoa que ainda tá como amadora, mesmo tendo esses performances, né? A gente vê de profissional e conquistando tanto espaço. Então, cara, nos dias difíceis, saiba que você influencia muitas pessoas, tá? Então, Obrigada nunca por perde isso. isso de vista. Obrigada. Eu acho que é nisso que eu me sustento todos os dias pra me manter motivada. Porque, lógico, a gente sempre tem aquele negocinho de, vou desistir, vou largar tudo. Isso, tipo, e assim, eu sempre quero estar cada vez mais próxima. Eu não gosto das pessoas que são distantes. Eu gosto de estar sempre presente, mostrando a realidade, quem eu sou. E como eu te disse, é tudo muito novo pra mim. Eu sou muito criança nisso O que eu tô tudo. fazendo aqui? Eu já tenho 6 Eu anos. tô fazendo aqui, eu não tô sabendo de nada que tá acontecendo, então sempre é com muita humildade, com muito carinho, Transparece. entendendo. Transparece. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar Eu aqui. amei a oportunidade. E esse foi nosso episódio super especial. Eu vou confessar pra vocês assim que a gente terminou de gravar, a gente passou mais um tempo conversando. A Ana é uma pessoa que, cara, eu tenho muito carinho por ela, é uma pessoa que se você já não seguia, pelo amor de Deus, seguem.
Ela é incrível e depois de bater esse papo, eu entendi que a minha admiração por ela não é à toa. É uma pessoa com uma cabeça que, olha, hoje em dia poucas pessoas têm. Então, parabéns à terapeuta, à Ana, que faz o trabalho, e todo mundo envolvido, os pais. Um beijo, pais, por, nossa, ter criado uma pessoa tão incrível. É isso, gente. Não esquece de se inscrever, deixar comentário. E vão lá seguir a Ana. Vou deixar aqui o arroba dela na descrição do nosso episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.